boa noite a todos. Muito obrigada pela paciência e muito obrigada pela escolha, pela presença, né, de vocês aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre as leis morais, mas antes eu gostaria de ler uma mensagem, porque aí a gente, pelo menos eu acalmo mais os ânimos, né? Porque eu fiquei muito tensa, né? A gente resolvendo aqui as coisas e fica muito tensa. Então, eu vou ler, tá? Para a gente dar início ao nosso estudo da noite de hoje, ao nosso bate-papo. Uma mensagem que eu estou tirando do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? Uma mensagem de Emmanuel, tá? Então vamos nos começando a sintonizar, né, com o trabalho. Trabalho. O título é Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruidoso das queixas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado ou cansada, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, eu escolhi essa mensagem intitulada Trabalho, porque é o que nós vamos fazer, estamos fazendo aqui a partir de agora, hoje à noite, nesse encontro. Eu aqui do meu lado e vocês aí do lado de vocês, vibrando, que possamos todos nós estarmos trabalhando, né, em nome de Jesus, na noite de hoje, com boas vibrações, para que a espiritualidade superior possa se servir desses fluidos de amor, desses fluidos salutares, e levar a todos aqueles que necessitam. Então, vamos trabalhar, né? E vamos fazer uma pequena prece de agradecimento pela oportunidade aqui nos encontrarmos, graças a Deus, mesmo um pouco atrasados. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, com o coração cheio de alegrias, de rosas, a te ofertar pela tarefa de hoje à noite. Contamos com a assistência espiritual dos espíritos amigos e caridosos que estão sempre ao nosso lado quando pedimos, e agora peço humildemente a ajuda desses irmãos benfeitores, agradecendo desde já o amparo espiritual, e que todos nós possamos sentir esse amparo e esse perfume dentro de nós, perfume do amor, da compreensão, do entendimento. Que a paz do Senhor nos envolva nessa noite maravilhosa, que assim seja.
minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite. E vamos dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Quando o Alan me perguntou qual o tema que eu gostaria de abordar, eu logo pensei nas leis morais, né? E por que eu pensei nas leis morais? Que na verdade é o livro terceiro do Livro dos Espíritos, é um capítulo extenso, né? É claro que nós não vamos abordar como se estivéssemos estudando, mas como uma reflexão. E por que eu pensei nas leis morais? Porque o capítulo 3, que se intitula, né, onde nós encontramos as leis morais, está relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi o livro, né, é o livro 3, ou o capítulo 3, como queiram dizer, né, foi a partir dessa parte 3 que nasce a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E como é difícil para nós não entendermos, né? Não é difícil entendermos o que ali está escrito, né? E, na verdade, Kardec fez uma obra muito clara, né? Ele pega um trecho do Novo Testamento, né? Ele pega um texto e dali ele discorre, ele explica. E depois os espíritos também vêm dar a sua posição, a sua opinião. E de uma forma muito clara para nós, né? Principalmente nós que já estamos na doutrina há bastante tempo. O difícil não é a compreensão do Evangelho. O difícil é a prática do Evangelho. E isso para todos nós é muito natural, porque fazemos parte ainda de um mundo de expiação e provas e, portanto, ainda somos espíritos, pelo menos a grande maioria de nós, né? Assim, eu também me incluo nisso, de espíritos de terceira ordem. Então, espíritos que ainda têm muito que labutar e que trabalhar. Mas os espíritos nos dizem que é o único caminho, né? É o único caminho que nós temos, é a prática, né? De tudo que lá está escrito, é o único caminho que nós temos para atingirmos a nossa perfeição e a nossa felicidade, né? Então, por isso que dá importância das leis morais. Pois bem, mas Kardec, quando ele começa, né, porque as leis morais, como eu falei, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, daqui, Livro dos Espíritos, né, eu falei que ele é dividido em 4 partes, né? Então, da primeira parte, surgiu a obra A Gênese. Da segunda parte, o Livro dos Médiuns. Da terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, o Céu e o Inferno, tá? Então, aqui nessa obra, nós vamos encontrar toda a obra espírita, né? Mas muito compactada, tá? Muito resumida. Por isso que Kardec, depois, ele desenvolveu para cada parte dessa uma obra, e aí nós temos o Pentateuco Espírita, né? É importante a gente compreender, porque tem gente que está na doutrina já há algum tempo, né? Não é o nosso caso, que ainda está tentando entender, né? Como é a doutrina e qual livro que pode começar a ler, né? Para entender a doutrina. E é por isso que aconselhamos sempre, primeiramente, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem. Então, Kardec, quando ele começa essa quarta parte, aliás, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que dá origem à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 614, ele é intitulada, na verdade, essa parte, Leis Divinas,
né? Leis divinas, não são as leis morais. Ele coloca leis divinas. E aí ele faz uma pergunta na questão 614 para os espíritos: o que são as leis divinas ou leis naturais? Ele intitula também leis naturais. E os espíritos dão uma resposta muito simples, né? Mas muito profunda. Ele diz: são as leis de Deus, tá? Então as leis divinas são as leis de Deus. Mas as leis divinas, elas não se resumem somente às leis morais. As leis morais foram leis muito bem classificadas por Kardec, para que didaticamente nós fosse um roteiro para nós, para a nossa conduta, né? Para que, observando essa conduta, nós pudéssemos chegar sempre a progredir mais e melhor, né? As leis divinas, porque Deus, Ele é o Criador de tudo, do micro ao macro, né? Criador de todos nós, espíritos, e de tudo que a gente possa ter conhecimento e do que a gente ainda não tem conhecimento, né? Então, os espíritos dizem que as leis divinas, elas se dividem em leis físicas, que é ligado à ciência ordinária, à ciência comum, e as leis morais, tá? Que está ligado diretamente ao progresso espiritual do espírito, né? Ao progresso do espírito. As leis físicas, que também são leis de Deus, porque quando Deus cria todo esse macro maravilhoso e todo esse micro, tudo, as suas leis também estão ali. Deus não criou nada de qualquer jeito, né? E não criou nada também em passos de mágica. Tudo tem uma origem, uma forma de pensar e de raciocinar sobre aquela coisa. Embora a nossa ciência ela já esteja bem avançada, mas existem ciências em outros mundos que, obviamente, mais avançados do que nós, têm conhecimentos muito maiores do que nós temos. E todos esses conhecimentos estão baseados na forma como Deus quis criar todas as coisas, né? Então, claro que para entender o cosmos, né, como para entender o corpo humano, como para entender, existem as leis, a física, a química, a biologia, a astronomia. Então, essas leis, elas também pertencem a Deus, né? Elas também foram feitas por Deus. Mas existem aquelas outras leis que elas estão diretamente relacionadas ao espírito, ao comportamento moral do espírito, né? Os espíritos dizem que as leis físicas são estudadas pelos sábios, né? E as leis espirituais, elas são estudadas pelo homem de bem, elas são exercitadas pelo homem de bem. Obviamente que não é que um homem sábio não possa ser um homem de bem ou vice-versa, pelo contrário. Nosso objetivo é que um dia nós possamos ser sábios, né? Compreendendo todas as leis de tudo, e que nós possamos também ser um homem de bem, tá? Então, Kardec, logo depois, ele vai classificar essas leis, né? As leis, digamos assim, as leis espirituais, as leis que são, ele classificou essas leis que vão nortear o nosso progresso espiritual. E Kardec, ele poderia ter classificado em quantas ele quisesse, né? Em 10, ele inclusive perguntou aos espíritos, os espíritos disseram que outros já havia classificado, né? Em 10 as leis mosaicas, tá? Que as leis que Moisés classificou são as leis mosaicas. Ele também classificou em 10, né? E Kardec preferiu classificar em 10, classificou muito bem. E ele não classificou de qualquer jeito. Uma coisa muito interessante. Tudo que o mestre Leonês fez foi muito bem pensado. Ele era bastante didático. E ele, como espírito superior, sabia o que estava fazendo. Então, as leis morais,
Elas são classificadas em 10 e elas são divididas em 3 grupos. Interessante, né? Se vocês aí quiserem, eu não tenho um PowerPoint, porque é tão bom quando a gente apresenta com PowerPoint, mas a gente pode pegar o livro dos Espíritos, né? E lá na terceira parte do livro dos Espíritos, ou então no índice, né? No índice, que a gente não vai estudar aprofundadamente, mas a gente pode ir no índice, né? E a gente vê as leis a partir do livro, né? Olha, as leis, né? Para poder acompanhar um pouco aqui o que a gente vai falar um pouquinho. Então, são 3 grupos. O primeiro grupo, bom, antes da gente entrar nos grupos, eu gostaria de falar as 10 leis, né, que é importante, daí depois a gente vai e fala dos grupos. Então, a primeira lei é a lei de adoração. A segunda lei é a lei do trabalho. Depois a lei de reprodução, depois a lei de conservação, a lei de destruição ou transformação, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a última, que é a 10ª, que é o resumo das 9 acima, é lei de justiça, amor e caridade, tá? As duas, então, Kardec, ele fez 3 divisões nessas leis. As 2 primeiras, que é lei de adoração e lei de trabalho, é o nosso dever para com Deus. Interessante. As 3 seguintes, que é a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, o nosso dever para conosco, né? O dever do homem para consigo. As 4 seguintes, né? Que é a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, são os deveres do homem para com a sociedade. E a última é o resumo de todas as outras, tá? Então a gente vai ver o nosso dever para com Deus, o nosso dever para com nós mesmos e o nosso dever para com a sociedade. Isso é de extrema importância. Não dá tempo a gente ver tão minuciosamente, mas se nós pararmos e observarmos a cada dia lendo um pouquinho, nós vamos encontrar tudo isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Por exemplo, quando a gente vai falar de lei de adoração, a gente vai lá no capítulo 27, pedi e obtereis, né? Então, essa aqui vai falar da prece. Então, nós vamos encontrar os capítulos destinados a essas leis. Olha que interessante. E estudando essas leis, nós vamos compreender melhor e vamos saber que é possível vivenciar melhor o Evangelho. Porque Deus não nos pede, gente, Deus não coloca, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não vai pedir mais do que o que a gente possa dar. Então, nós fazemos o entendimento das leis morais e procurando vivenciá-las daquela forma. Claro que se fôssemos mais evoluídos, o nosso entendimento seria muito mais aprofundado e aí viveríamos dessa forma. Procuraríamos viver essas leis de uma forma mais aprofundada, né? Então, vamos à primeira lei, que é a lei de adoração. A lei de adoração não poderia ser... Ela tem que ser a primeira, né? Obviamente. Sim, uma coisa muito interessante, quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí ele também estaria, olha, Kardec, ele exatamente aproveitou esse pensamento do Cristo, né? Essa frase que o Cristo falava e foi exatamente usando essa frase, esse pensamento, que ele foi elaborando essas leis morais, tá? Então, a lei de adoração, ela não poderia ser a segunda, nem a terceira, nem a última. Ela tem que ser a primeira. Porque nós somos criatura de um Criador ímpar, maravilhoso, que a tudo criou, como eu falei, do micro ao macro, né? Um ser onipotente, onisciente, onipresente, um ser
que nós não conhecemos, né? Nós, infelizmente, ainda não temos a capacidade de compreendê-lo, mas nos sentimos, desde sempre, como uma criatura sua. É tanto que as leis se encontram, como os Espíritos dizem, guardadas, né? Na nossa consciência. E à medida que vamos progredindo, nós vamos pondo essa lei em prática, né? Então, só que essa adoração a Deus, esse reconhecimento, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser algo que sai de dentro de nós profundamente. Porque quando nós nos entregamos a esse Pai e quando nós procuramos servir a esse Pai, então nós vamos encontrar aí a força necessária para poder viver no mundo, né? Nós vamos ter discernimento, nós vamos ter maturidade, nós vamos ter mais paciência. Então, é através desse contato, né? Desse contato vertical com a espiritualidade superior, porque nós podemos estar nessa comunhão com Deus, mesmo orando a Jesus, obviamente, que o representa, aos espíritos superiores, ao nosso guia espiritual, o anjo da guarda, e assim, mesmo assim, estamos em conexão com o Pai. É a força que nós encontramos para continuar o nosso trabalho no mundo da melhor forma possível, porque nós não somos um corpo que tem momentaneamente um espírito. Nós somos um espírito que tem, por uns tempos, um corpo. E um dia, quando nós formos puros, nós não vamos mais ter necessidade desse corpo. Nós viveremos plenamente a vida espiritual. Por isso que precisamos estar em contato com a nossa essência, né? E esse contato se dá na verticalidade. Pois bem, a próxima lei é a lei do trabalho, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação. E os Espíritos dizem, a gente sempre tem o costume de dar somente uma resposta, né? Que é o nosso progresso espiritual. Mas, na verdade, quando a gente lê a resposta com bastante atenção, a gente verifica que não é só o nosso progresso espiritual, porque aí seria a gente progredir e ser perfeito para fazer o quê? Né? Nós iríamos ficar apenas gozando dessa felicidade, né? Não. O objetivo da reencarnação é o nosso progresso espiritual e fazermos parte, né? Pegar a nossa parte na colaboração da obra de Deus, tá? Então, verdadeiramente, esses são os dois objetivos que nós temos. Então, quando nós fazemos parte da obra de Deus, nós trabalhamos, né? Só que é um trabalho, deve ser um trabalho maravilhoso, assim. Eu acho que quanto mais se trabalha e se doa, quando você é espírito puro, espírito superior, mesmo espírito superior, deve ser uma felicidade imensa fazer o outro feliz, né? Aquilo que nós ainda não conseguimos. Pois bem, pois o trabalho é a segunda lei e não poderia ser diferente. Lembra da frase vigiai e orai, né? Então, aquele que ora se conecta com Deus e o que vigia está trabalhando, tá? Também tem uma outra frase que a minha avó sempre dizia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, nós precisamos trabalhar né? Nós precisamos nos ocupar, né? A gente tem que se ocupar de alguma coisa. Então, que seja alguma coisa útil para nós e para o nosso próximo. Por isso que os espíritos dizem que o trabalho é toda ocupação útil, tá? Obviamente que vivendo no mundo material, nós precisamos nos manter nesse mundo, né? Nos mantermos nesse mundo.
nós precisamos nos manter nesse mundo. Então, trabalhamos para a nossa sobrevivência, né? Nós trabalhamos para poder viver, né? E lutamos para que essa vida seja digna, né? Então, nós trabalhamos para adquirir alimento, para ter um certo conforto, uma casa que nos abrigue, né? Do frio, do vento, da chuva, da quentura, da violência, né? Que há lá fora. Então, nós precisamos do trabalho material. Mas esse trabalho, né, eu classifico em 4, né? Eu acredito que deva ser somente essas 4 classificações. O trabalho, ele é necessário para a sobrevivência do homem, né? Necessário para o seu progresso intelectual, que na verdade não sou eu que classifico, eu peguei essas ideias, né, e fiz essa classificação, certo? Então, para a sobrevivência do homem, para o trabalho, para o progresso intelectual do homem, para o progresso social, porque o homem é um ser social, então podemos dizer para o progresso social do homem, né? E para o seu progresso espiritual, moral e espiritual. Então, o trabalho, ele tem essas 4 funções. E, se repararmos, nós estamos fazendo, em geral, todas essas 4 funções ao mesmo tempo. Quando trabalhamos para nos manter o nosso corpo vivo, para manter a nossa família, para dar conforto à nossa família, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo também o nosso potencial, a nossa parte intelectual. Mesmo que esse trabalho, ele seja braçal, mas ele nos faz refletir, tá? Todo o trabalho nos faz refletir. Porque nós somos um ser que a gente não trabalha mecanicamente. Tudo que se faz há um motivo pelo qual se está fazendo, né? Então, nós trabalhamos e aprimoramos o nosso intelecto, tá? Aquele que começa, por exemplo, ele começa fazendo um lanche, né? Daqui a pouco ele vai pensar, não, eu penso em colocar aqui uma pequena lanchonete, depois ele pensa em colocar um restaurante, e aí ele vai estudando, ele vai analisando os tipos de comida que ele pode servir, e aí ele vai empregando gente, né? Então ele se coloca como um ser social, ele progride, né? E ele faz a sociedade progredir também, tá? Então daqui a pouco ele dá oportunidade a uma ou outra pessoa, né? E está empregando famílias. Então é uma parte. Então ele desenvolve todo o trabalho, ele é voltado, né? De alguma forma, todo o trabalho de ganho, ele é voltado para o social, né? E existe, aliás, e também podemos fazer, evidentemente, trabalho voltados para a sociedade, também sem ser remunerado, né? Se você decide, por exemplo, trabalhar com a alfabetização de crianças ou de adultos, né? Pessoas que não têm condição de ir para uma escola, porque moram em lugares muito distantes, né, de uma escola, porque naquele vilarejo não tem uma escola, você está fazendo uma grande caridade, e ali você está ajudando aquelas pessoas, e se elas vivem naquele ambiente com dificuldade, aprendendo a ler, né, olha, o seu trabalho ajudando, aquelas pessoas vão melhorar de vida, tá? E moral, porque quando nós trabalhamos, nós convivemos com vários tipos de pessoas, né? Então, nós vamos exercitando a nossa paciência, né? Nós vamos exercitando a nossa renúncia, tá? Então, nós vamos exercitando as nossas virtudes, porque conviver não é fácil, né? Nós sempre estamos nos nossos desafios, tá? Então, o trabalho, ele é
de grande importância. Além de que, quando nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos contribuindo com a obra de Deus. Porque contribuir com este mundo e com o progresso deste mundo é contribuir com a obra de Deus. E um dia, quando formos espíritos puros, né, nós estaremos trabalhando, formando um planeta, quem sabe, né? Muito bem. Essas são as duas leis que são os nossos deveres para com Deus. Vamos agora às 3 outras leis. A próxima é a lei de reprodução. Extremamente necessária, e ela realmente deve encabeçar a primeira do segundo grupo. Por quê? Porque é através dessa lei que nós estamos aqui nesse mundo, que nós temos a oportunidade de reencarnar neste mundo, né? Isso, gente, olha, preste atenção. Quando a gente fala de lei do trabalho, se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, né? Buscar e achareis. Se a gente fala sobre a oração, lá no capítulo 27, pedir e obtereis. Se a gente fala sobre a lei de reprodução, que tem a ver com a reencarnação, lá no capítulo 4, né? Então tá tudo. Aqui é só uma forma mais objetiva da gente ver o mundo. Só um minutinho. Desculpa. Então, é uma forma objetiva, né? É uma forma mais objetiva da gente ver o mundo. Então, a lei de reprodução, ela é extremamente importante, porque é através dela que nós estamos aqui, tá? E ela respalda a lei da reencarnação, né? Então, nós estamos aqui, foi dada essa oportunidade porque os seres se reproduzem, tá? Então, se o homem para de se reproduzir, a raça humana simplesmente acaba. Obviamente que os espíritos não se acabarão, porque nós espíritos somos eternos, né? Mas a raça humana se acaba. Então nós teríamos que encontrar um outro local, um outro planeta para poder dar continuidade à nossa vida. Mas veja que esse planeta, através do nosso trabalho e através de todo o amparo celestial, ele já veio de um planeta ele já passou de um planeta primitivo para um planeta de expiação e prova, que é o que nós estamos vivendo, a caminho de um planeta de regeneração. Então, veja que através da reprodução, da reencarnação, nós estamos contribuindo também com essa obra divina. E estamos crescendo e evoluindo, porque numa vida só nós não temos condição de tudo aprender. Então, nós desencarnamos, né? O que a gente já aprendeu aqui fica com a gente, e numa próxima oportunidade, quando voltarmos, né? Obviamente na erradicidade também nós aprendemos. Quando voltarmos, nós vamos dar continuidade, nós não vamos partir do zero, porque nós já temos uma carga de conhecimento, né? Nós já adquirimos conhecimentos de outras vidas. Então a lei de reprodução, ela é extremamente importante. Mas não basta, gente, reencarnar, né? Não basta reencarnar. Nós devemos ter amor à vida e darmos importância a essa vida. Por isso que a 4ª lei é a lei de conservação, tá? Então vem logo após a lei de reprodução, porque a lei de conservação é a lei que vai fazer com que a vida permaneça nesse mundo. Imagine que se nós não tivéssemos essa lei em nós, né? Não quiséssemos, por instinto, não nos conservássemos, e de repente nos deparássemos com com uma vida muito dura e muito difícil, seria perigoso, porque provavelmente nós desistiríamos de continuar vivendo.
Então, Deus é muito sábio quando Ele põe essa lei em nós, na nossa consciência. Aprender a conservar. Mas não só conservar o nosso corpo, tá? Mas conservar toda a flora, toda a fauna. Por quê? Porque é conservando os recursos que nós temos e sabendo utilizá-los devidamente, de forma racional, que nós vamos poder que nós vamos poder viver harmoniosamente todo mundo e sem nada faltar para ninguém, tá? Os espíritos nos dizem que todos os recursos que existem nesse planeta, eles são suficientes para alimentar todos os moradores desse planeta. E olha que nós temos por volta de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões eu acredito, né? De pessoas encarnadas. Então, nós temos recursos para isso, tá? Então, o que acontece é que nós não sabemos ainda conservar, tá bom? Nós exploramos e pela nossa ganância, nós também estamos tirando mais para nós. E quando a gente tira sem necessidade para nós, nós fazemos com que falte na mesa do outro, falte na vida do outro, né? Então, a lei de conservação, ela é extremamente importante, mas é necessário ainda um amadurecimento do homem para que essa lei, ela seja bem posta, né, em prática, para que a felicidade possa ser justo para todo mundo, né, para que a vida possa ser justa para todo mundo. Aí, logo após essa lei, a gente vai ver a lei de destruição. Os espíritos preferem dizer lei de transformação, e eu também, né? Porque a destruição, quando a gente pensa em destruição, a gente já pensa em destruir, acabar com alguma coisa, né? E, na verdade, a lei de destruição que Kardec fala não é você destruir por destruir algo que está tão bonito, construído e de repente se destrói. Não, mas é a transformação, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O nosso corpo, por exemplo, o meu corpo, tá? Então, eu vou dar um exemplo do meu corpo e vou dar um exemplo também da minha personalidade, né, do meu caráter, de como eu sou hoje. Então, o meu corpo, por exemplo, né, vamos ver essa transformação pelo lado material. Obviamente que aí pertence às ciências ordinárias, né? Mas é importante a gente ter essa ideia porque é uma coisa que a gente vê. Então, hoje, eu não sou a minha aparência, não tenho a pele que eu tinha de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, né? Então, eu estou num processo de transformação. E essa transformação é, na verdade, uma destruição. Porque eu, obviamente, não vou ficar para sempre. Eu vou envelhecer, né? Eu espero desencarnar assim, pela idade, né? Então, daqui a 30 anos, digamos, eu vou estar bem diferente, tá? Então, o meu corpo, ele vai estar mais destruído, né? As células já não vão ser a mesma. A pele não é a mesma, né? Então, a pele, os cabelos, eu não serei mais a mesma. Então, quando eu desencarno, esse corpo, né, que me deu vida, que me ajudou nesse progresso, ele volta para a Terra, tá? Porque ele pertence, o material que é formado esse corpo pertence a esse planeta. Material que eu peguei emprestado para o meu corpo pertence a esse planeta, e a esse planeta ele volta. Então, micro-organismos se alimentarão do que há de matéria-prima boa, né? Quer dizer, eles vão decompor o meu corpo, né? E, digamos, árvores, né, que têm suas raízes fincadas na terra, irão se abastecer desse material.
né? Então esse corpo será totalmente decomposto e ele dará vida a outros corpos, tá? Então aí nós vemos a destruição em forma de transformação, tá certo? Mas também eu, Meire, não sou a mesma de há 2000 anos atrás. Evidentemente, eu tenho certeza, eu não gostaria nem de ver o filme de como eu era há 2000 anos atrás, tá? Então, com certeza, hoje eu sou uma pessoa melhor, porque ao longo desse tempo eu me esforcei para ser melhor. Algumas vezes fiquei paradinha, né? Ali, o progresso me empurrando, mas outras vezes eu me esforcei, tá? Então, mesmo a Meire hoje, de 10 anos atrás, não é a mesma Meire de agora. Muitos conceitos, a forma como eu vejo muitas coisas mudaram. A concepção de muitas coisas mudou para melhor. E aí a gente vai ver a frase de Paulo, né? Quando ele fala do homem velho, tá? Então é preciso que o homem velho morra para que nasça o homem novo. O homem novo, ele quer nascer. O problema é porque a gente não quer que o homem velho morra, né? Então nós precisamos fazer sempre essa revisão desse conceito, tá? É importante porque nós progredimos, tá certo? Então, esse progresso se dá através dessa transformação, né? Tirar os preconceitos, aquilo que nós temos obscuro de dentro de nós, termos uma visão aberta para a vida, tá? Para que essa transformação chegue com naturalidade dentro de nós, né? E que seja abraçada por nós. E aí vem a sexta lei, né? A lei de destruição, a sexta lei, que é a lei de sociedade, tá? E aí a lei de sociedade, bom, vamos começar agora. O grupo, que é o nosso dever para com o próximo, tá certo? Então, falamos do nosso dever para com Deus, o nosso dever para com nós mesmos e agora o nosso dever para com o próximo. E a sexta lei, que é a primeira do nosso dever para com o próximo, é a lei de sociedade. Como diz a música, ninguém é feliz sozinho. Nós jamais seríamos felizes solitariamente. Graças a Deus. Nós fomos criados, nós somos seres sociais, fomos criados para viver em sociedade, né? Porque nós precisamos, Deus é muito bom, que assim, nós não sabemos tudo e não podemos fazer tudo, tá? Então, nós estamos sempre precisando do outro, né? Então, essa relação que nós temos com o outro nos ajuda profundamente no nosso crescimento espiritual e nos ajuda profundamente a desenvolvermos a sociedade, que é exatamente contribuir com a obra de Deus, né? É difícil viver em sociedade, realmente, porque aí nós vamos ter que trabalhar as nossas virtudes, tá? A sociedade, ela é feita de várias células. A primeira célula, que esse corpo, né, que a sociedade é feita, é a família. Então, seja qual for a família, né, que nos amparou, nós devemos agradecer profundamente a essa família, tá? Pode ser apenas uma mãezinha, ou apenas um paizinho, ou pode ser a pessoa que cuidou da gente, ou uma grande família, ou várias pessoas, não importa, mas sempre agradecer a essa primeira célula de amor, que foi que nos acolheu através da lei de reprodução, né? Que é a lei que dá respaldo à lei de reencarnação, a lei da reencarnação. Então, já nós não vamos para o mundo logo, ou pelo menos normalmente não vamos, né? Porque a gente vê muitas crianças pequenininhas já no mundo, né? Crianças necessitadas.
crianças sem família, tá? Mas nós, a maioria de nós, tivemos a oportunidade de ter uma família e de começar a conviver com esse grupo, que teoricamente ele tem que ser amoroso para nos dar um sustento, né, um amparo, uma força para que partamos para os outros grupos, né? Claro que a família não se restringe só ali àqueles componentes que vivem com você na sua casa, depois vem os tios, os primos, os avós e tal, que é muito natural. Então a nossa família vai crescendo, né? E depois a gente vai para a escola, né, que é um outro grupo, para a universidade, para o centro espírita, né, para o trabalho. E daqui a pouco nós estamos fazendo parte de vários grupos ao mesmo tempo, tá? Então, é claro que em certos grupos nós nos damos muito bem, mas em outros é um verdadeiro desafio para nós, né? Mas são esses grupos que nos desafiam, que formam também a sociedade, que vai trabalhar, é aí que nós vamos trabalhar as nossas virtudes, tá? Então devemos sempre abraçar esses grupos, né? Ter a sociedade, procurar aceitar o outro sem querer mudar. Mudemos nós, a nossa conduta, a nossa forma de ser perante o outro, porque é através do exemplo que o outro muda, tá? A gente não muda o outro com conselhos. A gente pode até aconselhar, que é muito importante a gente aconselhar, principalmente pessoas que a gente ama, né? Mas é a nossa conduta, é como a gente se porta, que realmente o outro ser vai gravar, tá? E quanto melhor nós nos comportarmos perante a sociedade e, de fato, querendo ser aquilo, querendo ser melhor, que nós também vamos diminuir os nossos inimigos espirituais. Porque nós também vamos dar exemplo a esses inimigos espirituais e eles vão se evangelizar junto conosco, né? Vão conhecer o caminho certo junto conosco. Olha como isso é importante, tá? E a próxima lei é a lei do progresso. Nós não poderíamos, olha, gente, tudo está em movimento. Tudo, todos os astros, tudo se move, o universo, tudo se move, nos movemos. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente se move, né? O corpo, o espírito deixa o corpo relaxando, né? Tudo se move, tudo progride, tá? O progresso, ele é sinônimo de Deus, ele é sinônimo de lei divina, né? Então, nós precisamos ajudar a progredir o meio que vivemos, mas também nós devemos nos olhar para dentro de nós e nós percebermos o progresso que nós precisamos fazer, tá? Então, nós não podemos só ficar olhando o progresso passar. Nós precisamos pôr a mão na massa para que esse progresso, ele se dê sempre e com a nossa participação, porque ele será mais rápido, né? Os espíritos nos dizem que de tempos em tempos, né, quando a humanidade não está progredindo como deveria, de vez em quando chega aí alguma coisa para burilar, né, para deixar a gente, para fazer com que a gente acorde ante mais rápido. Então nós podemos até falar do momento que nós estamos vivendo, né, que nos faz acordar, até nos voltarmos mais para as coisas divinas, né, para o conhecimento das coisas divinas e o conhecimento do que diz respeito ao nosso próximo, tá? Deixa eu ver se essa lei de progresso eu tô certo. Pois é, mas o progresso, ele não se dá só, aliás, ele se dá de duas formas, moral e intelectualmente, né? Então,
Aí, os espíritos nos dizem que o progresso intelectual, ele vem primeiro que o progresso moral. É interessante que, às vezes, a gente se pergunta, né, mas como é que o progresso intelectual, ele vem primeiro que o moral? Será se não seria o moral para a gente com mais moralidade, assim, mais consciência do que nós somos, irmos atrás, né, e estudarmos mais para descobrirmos mais coisas? Não, é exatamente o contrário. O homem primeiro descobre, ele primeiro entra em contato com suas descobertas, ele entra em contato com as descobertas dos outros, né? E aí ele vai se identificando com aquilo que chega a ele, aquilo que é novidade. E ele experimenta, tá? Quando o homem experimenta, ele vai ver se aquilo dali, aí ele não sabe utilizar bem, né, aquilo dali. Às vezes ele jura que está sabendo utilizar aquela descoberta de uma forma boa, mas depois ele descobre que ele não está. Então, é experimentando que ele vai saber se aquilo serve ou não para ele. É óbvio que há certas pessoas que se comprazem naquilo que não é bom, descobre e gosta e se acostuma, mas chega um ponto que o espírito não quer mais. Então, ele começa a ver a coisa de outra forma. Então, é como um brinquedo, é como um pano, né? Alguém dá um pano, tá? A gente não conhece, por exemplo, sente frio e não conhece um agasalho. Aí a gente olha, brinca com o agasalho, faz mil e uma coisa com o agasalho. Mas a gente descobre, aí não quer o agasalho, aí olha o outro descobre que colocando por cima do corpo aquilo é bom, aconchega, né? Então aí a pessoa se sente melhor, o espírito se sente melhor. Então, isso é uma comparação muito grosseira, tá? Mas é só para dizer que o homem primeiro utiliza o intelecto para descobrir. E depois ele vê como aquilo pode ser aplicado. E ele vai aplicando da forma que mais lhe convém, que é o melhor para ele, para a sociedade, para o meio que ele vive. Por isso que o progresso moral, ele vem depois, tá? Pronto. Lei de igualdade, né? Essa lei de igualdade é a consciência que nós temos que ter, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados da mesma forma. Isso é importante, os espíritos, Kardec colocou e os espíritos falam, né? Kardec apenas pegou aquilo que os espíritos falam e colocou como uma lei, porque a gente vê pessoas que sabem mais do que nós, né? Pessoas que estão à nossa frente, ou intelectualmente, ou moralmente, ou os dois. A gente vê Jesus, né, que é um espírito puro, então a gente pensa, pô, será que Deus criou esse espírito dessa forma? Não, né? Então ele diz que Jesus foi criado como nós. Então é um processo, tudo é um processo, é um aprendizado. Isso quer dizer que nós, sendo criados iguais, mas nós podemos atingir um nível espiritual enorme, apesar da nossa, digamos assim, da nossa ignorância, né? Das leis divinas, de que nós ainda não sabemos aplicar da melhor forma possível, mas já sabemos melhor, por exemplo, do que um espírito primitivo, que ainda não pensa, ainda não raciocina sobre isso, ainda está mais ao efeito e ao sabor, né, da natureza e dos cuidados dos amigos espirituais, né? Nós não, nós já estamos sabendo nos cuidar, nós já estamos sabendo nos cuidar mais direitinho, né? E um dia nós não precisaremos, né, de tanto amparo, porque nós já dominaremos tudo que for de melhor, né? Todos os conhecimentos e toda a moralidade. Então, é para dar a ideia de que somos iguais e nunca querer ser melhor, se achar melhor. Se eu sei uma coisa mais do que uma outra pessoa, com certeza ela sabe algo mais do que eu. E assim nós vamos o quê? Trocando, né? Experiências e nos sentindo iguais, tá?
E a última é a lei de liberdade, que eu acho linda, maravilhosa essa lei, né? Ela dá respaldo à lei do livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é uma lei, é algo que Deus nos deu de presente, tá? É um presente dado por Deus a nós, né? Porque nós fomos criados iguais, mas nós somos livres para construir. Nós podemos construir o nosso caminho da melhor forma que nós quisermos, tá? A gente pode escolher a estrada que quiser, colorir do jeito que a gente quiser. O importante, gente, é o fim, tá bom? Então, somos livres para caminhar. Agora, sempre, claro que vai haver, digamos assim, vai haver o aparo das arestas, né? Porque Deus vai aparando as nossas arestas para que a gente não se perca. Porque, como nós sabemos, uma frase também super conhecida, que todo cultivo é livre, mas toda colheita é obrigatória. O cultivo é livre, podemos plantar o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Então, é exatamente isso que vai nos ajustando no caminho do progresso, tá? Para que a gente não se perca, não caia de um lado e nem do outro, né? E a última, que eu acredito que meu tempo está muito, né? A última é a lei de justiça, amor e liberdade. Interessante essa lei, porque ela começa com justiça, amor, depois liberdade, que poderia ser amor, justiça, liberdade. Justiça, amor e caridade, né, gente? Justiça, amor e caridade. Eu falo tanto em liberdade, que eu tô lendo justiça, amor e liberdade. Justiça, amor e caridade. Olha, não tem como amar sem ser justo, tá? O justo é o homem que conhece o seu dever. O justo é o homem que, sabendo que é igual ao outro e utilizando da sua liberdade, ele sabe até onde ele pode ir, até onde o seu direito pode ir e começa o direito do outro. É aquele que cumpre com o seu dever para consigo, para com Deus e para com o próximo. Não tem como amar sem conhecer o básico, aquilo que conforta, aquilo que ampara, né, a si próprio e ao outro, tá? Então, o amor, ela só pode habitar numa casa justa, o amor só pode habitar numa mente e coração que trabalha com justiça. Sem justiça, esse amor fere, esse amor oprime. Ele não é um amor divino. Ele não é um amor com A maiúsculo. É um ensaio de um sentimento que um dia será amor, né? E então, esse amor, justiça, amor e caridade, a gente vai encontrar no capítulo 17, sede perfeito. Sede perfeitos, né? Sede perfeito. Então, lá nós vamos encontrar esse caminhar dessa questão da justiça, né? Do amor e da caridade. Tá? Então, se nós cumprimos com todas essas leis, essas 9 leis, né? Mas nós cumprimos dessa forma, porque sabemos que essa é a melhor forma, nós estamos procurando ser justos. De tanto que a gente vai cumprindo e vai seguindo essa lei, um sentimento nobre vai nascendo dentro de nós, que é o amor. E que daqui a pouco nós vamos trabalhando essas leis dentro de nós de forma tão natural que a gente nem mais percebe que antes a gente trabalhava porque queria ser melhor, porque queria ser justo, porque não queria ofender, porque queria dar o melhor de nós, né? Porque assim é que é o certo, né? Não, a gente já vai fazer naturalmente.
E quando esse amor estiver bem sedimentado dentro de nós, nós iremos materializá-lo através da caridade, tá? Então, a caridade, ela nasce disso. Ela começa na justiça, porque se eu sei que alguém precisa de um prato de comida, alguém que está na minha calçada está com fome, eu preciso dar algo para aquela pessoa, né? Então, mas eu dou aquilo dali porque eu sinto, olha, praticando as leis, eu sinto, porque se fosse eu que estivesse ali ou um filho meu, eu queria tanto receber um prato de comida, que o meu filho recebesse uma refeição, então eu me ponho no lugar, né? Eu tenho empatia, eu me ponho no lugar daquela pessoa. Quantas leis eu já não estou praticando? Quantas leis morais, né? E aí eu chego e acolho. Então, é aquele sentimento pela justiça, né, que eu sinto que é o certo, é o justo, eu materializo em forma de caridade. Meus amigos, minhas amigas, eu espero não ter sido enfadonha, eu espero ter falado realmente, ter transmitido da melhor forma possível essa mensagem, que é uma mensagem muito importante para todos nós. Cada vez que lermos o Evangelho, quando pensarmos nessas leis, a gente vai ler com uma outra conotação, uma outra visão. Então, eu espero que ter sido de bom proveito, né, esse tema da noite de hoje. Agradeço profundamente. Muito obrigada a vocês e que a paz esteja com todos nós. Eu vou fazer uma pequena prece de encerramento. Agradeço bastante, já estou passando da hora. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Peço desculpa por não responder nenhuma pergunta, caso tenha, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo, né? Então eu vou fazer a prece de encerramento. Nesse momento, possamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer infinitamente, assim, um agradecimento profundo pela oportunidade que nós tivemos na noite de hoje. Porque temos a companhia de espíritos amigos, queridos, que nos envolvem nessa noite, nos abraçando com carinho e nos ajudando a compreender melhor a mensagem do Mestre Jesus. Através dessas palavras pobres, mas que tem uma intenção, que teve uma intenção muito nobre, vinda do coração. Agradecemos toda a assistência espiritual recebida e bênçãos a todos nós. Obrigado pela oportunidade e que possamos nos encontrar uma próxima vez. Que assim seja. Muito obrigado. Até mais.